Bem-vindo ao curso Escreva como um jornalista profissional. E eu vou contar a minha experiência. Tem uma pequena historinha nessa primeira aula. Queria ser jornalista desde pequeno. Comecei a ler e queria viver de escrever. Como é que você consegue viver de escrever? Quais são as profissões? Escrivão de polícia, datilógrafo, que existia no meu tempo. Jornalista ou escritor. Claro, ser escritor é uma das profissões mais charmosas que existe, né? A gente sonha. Você vai escrever um livro, ele vai ser um sucesso no mundo inteiro, vai virar filme, você vai ganhar muito dinheiro e vai fazer o que gosta, quando quer. Mas é claro que no começo, e talvez pela vida toda, vai ser muito difícil viver como escritor, que ainda é um sonho que eu tenho, mas isso é um papo para outra hora. Vamos falar de jornalismo. Eu me apaixonei pelo jornalismo logo que aprendi a ler, né? Lia gibis, livros e passei a querer ser jornalista. Logo que surgiu um jornal no meu colégio, o jornal O Gil, eu trabalhei como repórter ali e aprendi algumas coisas. Aprendi um pouco sobre ética, que depois eu vou falar quando nós falarmos sobre ética jornalística. Quando eu tinha 18, 19 anos, surgiu um jornal no meu bairro, um mini jornal, e eu vi aquela placa e fui me oferecer para trabalhar lá. Cheguei naquela salinha, tinha um casal, era uma sala pequena do jornal, um casal que estava lá. E eu perguntei se eles precisavam de revisor, porque eu imaginei que eu não tinha capacidade ainda para ser repórter nem redator e achei que revisor seria mais fácil. Lê do engano, né? O revisor, você precisa conhecer muito bem a língua portuguesa, não é tão fácil, nunca foi. Eles se entreolharam e o Érico me disse, olha, sim, nós precisamos de revisor, só que tem um problema. E eu perguntei, qual é? Nós não temos dinheiro para te pagar, você aceita trabalhar de graça? E esse foi meu primeiro emprego num jornal profissional, de graça. Eu queria aprender e iria aceitar qualquer condição. E foi ótimo porque eu não fui só revisor, eu era repórter, redator, eu vendia anúncios, eu ajudava a entregar jornal, a gente alugava umas combis, colocava a meninada lá, entregava. Tive de fazer de tudo. E aí aprendi muitas coisas interessantes também no mini jornal. Mas agora vamos propriamente falar de texto, vamos entrar no nosso curso. Depois de alguns anos, trabalhei como pestap na Folha de São Paulo, não é uma função jornalística, é uma função gráfica. E finalmente, em fevereiro de 77, fiz testes para ser repórter do Jornal da Tarde. O Jornal da Tarde era um jornal revolucionário. Todo mundo queria trabalhar no Jornal da Tarde, era o melhor jornal, de melhor texto, que melhor pagava, enfim, era um sonho. Eu imaginei que dificilmente meu primeiro emprego já seria no Jornal da Tarde. Mas aí tive uma outra lição. Você não pode reprimir os seus sonhos e nem duvidar da sua capacidade. Fui ao Jornal da Tarde, fiz os testes, me saí muito bem no teste de ortografia, que era uma coisa importante na época, e finalmente fui ser entrevistado pelo chefe de reportagem. Naquele tempo os jornais tinham um chefe de reportagem que lidavam com os bandos de focas, né, os repórteres novos. Ele que acompanhava o nosso trabalho e nos orientava. Chefe de reportagem do Jornal da Tarde, da editoria geral, que abrange polícia, abrange cidade e trânsito, tudo, era o Fernando Portela, um grande jornalista, também escritor. E o Fernando Portela, no primeiro papo comigo, perguntou, olha, você foi muito bem nos testes e tal, mas o que você sabe sobre jornalismo? Bem, eu tinha comprado alguns anos antes um livrinho das edições de ouro com noções de jornalismo, né? Que ensinava sinais de revisão, falava mais algumas coisas, e eu lembrei de algo importante que eu li nesse livro. Eu disse para o Portela, olha, eu sei sobre pirâmide invertida. E ele disse, ah, você sabe sobre pirâmide invertida? E eu fiquei todo contente, achando que já tinha ganhado uns pontos ali. Falei, sim, eu sei. E ele respondeu, então esqueça. Porque aqui no Jornal da Tarde nós não usamos a pirâmide invertida. E agora eu vou te explicar o que é a pirâmide invertida, né? Bom, primeiro você pensa numa pirâmide, né? Inverte, ou seja, a base fica mais larga lá em cima e ela vai afinando. O
que quer dizer isso? As perguntas mais importantes de uma reportagem, de uma matéria, você já coloca no início. E depois você vai colocando os detalhes, por isso que vai afinando. Então, qual seria o exemplo da pirâmide invertida? Quais são as perguntas básicas de uma matéria? Imagine você entrando numa redação de jornal e vai fazer a sua primeira matéria. Quais são as questões básicas dessa matéria? O que o leitor vai querer saber? São 5 ou 6 questões. O que aconteceu? Quem participou? Quais foram os personagens, que nem sempre precisa ser um ser humano, né? Onde, quando, por que e como. Então, vou dar um exemplo. Você vai escrever sobre um jogo de futebol, que seria um exemplo de uma abertura usando a pirâmide invertida. Vamos dizer, com gols de Neymar e Felipe Coutinho, a seleção brasileira venceu a Argentina ontem à noite em Buenos Aires por 2-0 e conquistou a sua 8ª Copa América. Nessa frase curta, você respondeu todas as questões da pirâmide invertida. E essa técnica é que era utilizada pelos jornais da minha época, lá nos anos 70, nos anos 60. Quase todos os jornais, com exceção do Jornal da Tarde. Mas agora vamos falar de novo desse exemplo que eu dei, depois eu vou dizer por que o Jornal da Tarde não usava a pirâmide invertida. Pois bem, então você pega essa introdução que eu disse. O que aconteceu? O Brasil venceu a Argentina. Onde e quando? Em Buenos Aires, ontem à noite. Né? Como? 2-0, né? Gols de quem? Você tem 2 sujeitos, os principais, Brasil e Argentina, e os autores dos gols que são citados, né? Gols de Neymar e de Felipe Coutinho. Para que ou por que, com essa vitória, ganhou a Copa América? Então, basicamente, você respondeu todas as questões. Essa técnica da pirâmide invertida foi criada há muitos anos para simplificar a reportagem. Antes se usava muito o nariz de cera. O que é o nariz de cera? É uma introdução que não diz nada, que fala do tempo, que fala das nuvens, das pessoas, e depois entrava propriamente no assunto da matéria. Com a pirâmide invertida, os jornais, as publicações entravam direto no tema. Então o leitor que não tivesse muito tempo de ler a matéria toda, logo na introdução, ele já sabia o que aconteceu. E depois viriam os detalhes. Esse como seria desmembrado em vários detalhes. Em quantos minutos foram os gols, como foram os gols e tudo isso. Assim era a pirâmide invertida que todo mundo usava e usa até hoje. Se você ler os poucos jornais que ainda existem, né? Jornal Globo, Estadão, você vai reconhecer em várias matérias a pirâmide invertida. Então tá aí uma primeira lição para você. Pegue algum exemplo de uma matéria que você leu hoje em algum veículo e coloque nos comentários esse exemplo de pirâmide invertida. Uma matéria que já começa respondendo essas questões. O que, quem, quando, onde, por que e como. Tá? Agora voltemos lá ao meu papo com o Fernando Portela, quando ele disse que o Jornal da Tarde não usava a pirâmide invertida. Eu fiquei quieto esperando uma explicação, meio decepcionado pelo fato do meu conhecimento não valer nada naquele jornal. Ele disse, não, aqui nós respondemos essas questões também. As matérias têm de responder essas questões. Só que não necessariamente logo na abertura da matéria. O importante é você pegar o leitor pela mão e levá-lo até o fim da matéria, fazer com que ele leia a matéria toda. E essa técnica, para fazer isso, você pode usar vários artifícios. Você não precisa começar uma matéria usando a pirâmide invertida. Você pode começar com uma frase, com uma descrição, com elementos que eu vim a saber, eram do novo jornalismo. Era um chamado novo jornalismo, que hoje é muito chamado como jornalismo literário. Você mistura elementos do jornalismo com elementos da literatura. Então, a descrição pode ver que é muito pouco usada
no jornalismo, das matérias e os diálogos também, né? No Jornal da Tarde nós podíamos usar e éramos até incentivados a usar. Lembro que o Portela me perguntou se eu escrevia contos, se eu gostava de escrever ficção, e eu gostava. Tinha alguns contos, uma pecinha de teatro, eu escrevia mais poesia, até sonetos eu escrevia. Então já tinha algum conhecimento do texto de ficção, e isso foi levado em conta para, depois de alguns meses, eu ser contratado pelo jornal. Porque acontecia o seguinte, eram 20 novos jornalistas entrando, mas não havia vaga para todo mundo, só os melhores iam ficar. Então foi um período que eu tive de me dedicar muito, aliás, vou falar sobre esses aspectos psicológicos da profissão de jornalista, que envolve também essa dedicação, né? E que são muito importantes, principalmente no início da carreira, quando você quer conseguir um espaço. Então, eu fui me desenvolvendo, fui me adaptando a essa maneira do jornal escrever as matérias, né? Usando elementos da ficção, elementos da literatura. O que eu fiz? Eu queria ser aceito. Eu fiz pastas com os textos dos principais repórteres do Jornal da Tarde, da minha área, que era a área geral. Então eu tinha pastas ali do Marcos Ferman, do Percival de Souza, do Randal Marques, do Fausto Macedo, do Roberto Jungmann, e ia captando um pouco do estilo de cada um e ia escolhendo o meu estilo, porque é claro que um moleque de 24 anos, que não tem o hábito de escrever todos os dias, não tem o estilo ainda pronto, é algo que você vai desenvolvendo. Então eu vi ali o que eu achava interessante, o que eu não achava, e fui desenvolvendo. Escolhi parágrafos curtos, escolhi um pouco mais de emoção, sem adjetivação, que é importante, e assim fui me firmando no Jornal da Tarde, sem a pirâmide invertida, e acabei, depois de alguns meses, sendo contratado pelo jornal e iniciei aí oficialmente a minha carreira de repórter e de jornalista profissional. Essa foi a nossa primeira aula desse curso que se chama Escreva como um Jornalista Profissional. Eu diria que você deve ir anotando, tá? Não confiar muito nas telas, dar Ctrl+C, Ctrl+V. Está provado que quando você anota as coisas, você capta melhor, guarda melhor. Claro que eu vou pedir para você dar um like, até porque o nosso objetivo não é cobrar nada por esse curso é gratuito, e nem dar um curso daqui 2, 3 meses, tá? Não é um chamariz, é um curso mesmo pelo YouTube com todas as aulas. E você vai poder aprender, e eu pediria também, além de você dar o like, acionar o sino logo que tiver uma aula nova, avisar os seus amigos, as suas amigas que gostam de escrever, que querem escrever, tá? Acho que jovens, crianças que estão começando podem aprender muito nesse curso. Vou tentar da maneira mais natural e direta possível. Tá bom? Nos encontramos na próxima aula. Obrigado pela atenção.